Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. Então, pessoal, na aula passada estudamos sobre linguagens, níveis e máquinas virtuais, né? Então, na aula de hoje, iremos trabalhar com máquinas multiníveis contemporâneas, que é uma continuação do assunto anterior. Então, a maioria dos computadores modernos consiste de dois ou mais níveis. Então, os computadores modernos de hoje têm mais de um nível, né? Então, não tem apenas um nível, tem um ou mais. Esses que iremos estudar. Então, existem máquinas com até 6 níveis, conforme mostra a figura 1.2, que é essa figura aqui, né? Temos o nível 0, que é o lógico digital, o nível 1 de microarquitetura, o 2, que é o nível de arquitetura do conjunto de instrução, o nível 3, que é o nível de máquina do sistema operacional, o nível 4, que é o nível de linguagem assembly, e o nível 5, que é a linguagem orientada a problema, né? Então, o nível 0 na parte inferior é o hardware verdadeiro da máquina. Então, quando se fala nesse nível aqui, né, o nível lógico digital, estamos falando do hardware, das peças, né, dos componentes que fazem todos os cálculos. Então, seus circuitos executam os programas em linguagem de máquina do nível 1. Então, o que é que ele faz, né? Ele executa o que traz, né, em linguagem de máquina do nível de microarquitetura, ele vai para o hardware, né? Então, toda linguagem de máquina acaba descendo para o nível lógico, né? Quem executa a parte final é o hardware. Então, por razão de precisão, temos que mencionar a existência de outro nível abaixo do zero, né? Então, além desses níveis que vocês estão vendo aqui, tem um nível mais abaixo, só que a gente não vai abordar esse nível porque já é um nível muito mais complexo. E isso daqui, né, os níveis abaixo do... Não vou nem dizer aqui do 5, né? Do 4 para baixo já é algo complicado. Um nível anterior ao nível zero é mais complicado ainda, né? Então, esse nível que não aparece na figura 1.2, por entrar no domínio da engenharia elétrica, e portanto está fora do escopo dessa aula, né? É chamado de nível de dispositivo. Nele o projetista vê transistores individuais que são os primitivos de mais baixo nível para os projetistas de computador. Quando ele fala que o primitivo de mais baixo nível, ele fala que é a base, né? Então, a base de todo computador são aqueles componentes minúsculos, né? Os micro, os componentes pequenos, me fugi aqui da cabeça, né? Os microcontroladores, né? Então, seria isso, é a base do computador. Então, se vocês quiserem saber como isso funciona, né? Teriam que estudar a física no estado sólido, que é a passagem da corrente entre esses componentes, né? E também a oposição. Um computador com 6 níveis, o método de suporte para cada nível é indicado abaixo dele, junto com o nome do programa que o suporta, né? Então, aqui no nível 5, né, vou começar aqui do nível 5, eu tenho uma linguagem orientada a problema, que seria a linguagem de programação que os programadores utilizam para resolver um problema do dia a dia, do cotidiano, né? Como C Sharp, Java, PHP, que serviria para uma página web, Node.js também para aplicações web, que ocorre uma tradução, né, através do compilador, que ele desce para um nível mais abaixo, para a linguagem assembly. Aí essa tradução feita pelo assembler que traduz essa linguagem vai para o nível de máquina de sistema operacional. O sistema operacional faz a interpretação parcial, né, daquilo, que vai para o nível de arquitetura do conjunto de instrução, que é interpretado pelo microprograma, ou então uma execução direta já para o nível abaixo, que desce para o nível de microarquitetura, que desce para o hardware, que é onde nós vemos, né, a saída de um som, nós vemos algo que é projetado na tela. No nível mais baixo que estudaremos, o nível lógico digital, os objetos interessantes são chamados de portas ou gates, que foi o que a gente estudou, né, portas lógicas. A gente não aprofundou muito porque vocês têm uma disciplina chamada circuitos digitais, que aborda isso com uma ênfase bem maior. Então,
Embora montadas a partir de componentes analógicos, como transistores, podem ser modelados com precisão como dispositivos digitais. Cada porta tem uma ou mais entradas digitais, que são os sinais que representam 0 ou 1, e calcula como saída alguma função simples dessas entradas, como a porta AND, que é equivalente a ER, ou OR, que é equivalente a OR, que foi o que estudamos, né? As portas lógicas. Aqui temos a NOT, aqui temos a porta E. Então, eu tenho os gates, que são as portas, as entradas que essa porta lógica aceita e a saída que pode levar a outra. Então, a junção dessas portas lógicas pode formar um circuito, né? Forma um circuito que vai gerar algum resultado. Isso tudo no hardware. Então, no hardware, em uma placa-mãe, tem todos esses componentes, né? Em uma arquitetura bem menor. E aqui é só um símbolo, né? Lá na placa ele estaria de forma diferente, mas aqui é a simbologia como ele é projetado, esses transistores. Então, o computador basicamente é isso, né? São um conjunto desses transistores e essas peças que fazem os cálculos. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Cada porta é composta de no máximo alguns transistores. Então, cada porta não tem uma quantidade assim, digamos, mil transistores. Não teria isso. É uma quantidade pequena, né? Porque você só vai fazer ali uma operação de soma, de subtração, ou uma comparação lógica, né? Esse tipo de coisa. Um pequeno número de portas pode ser combinados para formar uma memória de um bit. Então você combina é, essas portas para poder formar um bit, que é o que vai armazenar o valor de 0 ou 1. As memórias de um bit podem ser combinadas em grupos de, por exemplo, 16, 32 e 64 para formar um registrador, que esse registrador vai manter um número binário muito maior do que o valor de 0 ou 1. Então, a combinação disso, através da combinação, você pode colocar um valor muito maior que é o número binário, né? Enquanto em um, um, uma porta, né, um conjunto de porta pequeno, você consegue fazer só um bit, que é o valor de 0 em 1. Num conjunto de 16, 32 ou 64, você pode armazenar um número maior, que você pode até armazenar uma palavra, uma letra, ou muito mais, né? Quando a gente fala binário, mas esse binário tem alguma interpretação que vai transformar esse binário em um nome, ou então é, em alguma instrução para o computador, ou até em uma cor na tela que aparece, ele está armazenado no computador de forma de número binário. Então, o branco ele tem um número binário que representa o branco, o vermelho ele tem um número binário que representa o vermelho. Então, tudo no computador está armazenado em um número binário. As portas também podem ser combinadas para formar o próprio mecanismo de computação principal, né? Esse mecanismo de computação principal é a ULA, Unidade Lógica Aritmética, que é o próximo nível acima do nível de microarquitetura. Então, aqui vemos uma coleção em geral de 8 a 32 registradores, que formam uma memória local e um circuito chamado ULA, que vem do inglês, né, Arithmetic Logic Unit, que é capaz de realizar operações aritméticas simples. Às vezes vocês podem ver com o nome ALO, né, referente ao inglês. Aqui vemos ULA porque é unidade lógica e aritmética, e ALO, que vem de Arithmetic Logic Unit, que é capaz de realizar operações aritméticas simples. Como podemos ver aqui, né? Isso daqui é um sistema já bem simplificado da ULA, que ele tem o somador, o subtrator, a porta AND e a porta OR. E aqui temos um multiplexador que vai gerar a saída, né? O multiplexador é formado através da combinação dessas portas. Vocês podem ver aqui porta OR negado, porta OR, porta AND. Aqui não estamos vendo o NOT, mas a combinação dessas portas é que se faz essas funções, né, essas instruções de somar, de subtrair, de comparar uma condição com a outra e gerar a saída, né? Então, os registradores estão conectados à ULA para formar um caminho de dados. Vocês veem que tudo gera um caminho, né? Eu tenho a entrada, ele vai passar por um caminho a depender da condição, ou vai passar por um outro caminho a depender da condição que for satisfeita, né? Então, sobre o qual estes fluem, né? É um caminho que
que eles fluem de acordo com a condição. A operação básica do caminho de dados consiste em selecionar um ou dois registradores, fazendo com que a ULA opere sobre ele, por exemplo, somando-os, né? E armazenando o resultado de volta para um registrador. Então, eu tenho aqui uma porta que poderia somar, eu tenho uma entrada e uma saída, que seria duas entradas, na verdade, né? E uma saída, que seria, vamos supor, o número um e o número 2. E quando eu chamo a função de somar, ele vai armazenar esses dois, né? Ou pode fazer até uma pilha, que ele tem o mecanismo de empilhar um número sobre o outro, ou um valor, né? Valores sobre o outro, e gerar um resultado que seria o resultado da soma. Vou abrir aqui na página aqui para vocês verem aqui sobre o que é que eu estou falando, né? Que ele funciona, né? Cadê? Aqui a ULA, né? Eu tenho aqui a ULA, eu tenho uma variável A e uma variável B contendo os números que eu quero somar e eu quero que ele armazene na variável C. Então, a ULA ele consegue fazer isso, né? Continuando, em algumas máquinas, a operação do caminho de dados é controlada por um programa chamado microprograma. Em outras, né, o caminho de dados é controlado diretamente pelo hardware. Chamava-se esse nível antigamente de nível de microprogramação. Por quê? Porque no passado ele quase sempre era um interpretador de software, né? Como o caminho de dados agora é quase sempre em parte controlado diretamente pelo hardware, então chamamos de microprograma. Antes ele era controlado pelo software que fazia a interpretação para ir para o hardware. Mas esse nível, hoje em dia, já é controlado por um mecanismo, uma parte física, né, do computador, que é o hardware. Em máquinas com controle do caminho de dados por software, o microprograma é um interpretador para as instruções do nível 2. Ele busca, examina e executa as instruções uma por vez, usando o caminho de dados. Por exemplo, para a instrução add, a instrução seria buscada, seus operandos localizados e trazidos para os registradores e a soma calculada pela ULA, que foi o que eu expliquei na sessão anterior, né? O método add, que vai fazer a soma de duas variáveis, vai pegar e vai armazenar na ULA, quer dizer, vai ser calculada pela ULA e vai retornar esse resultado e armazenar onde ele pertence, né? Onde ele tiver. Se tiver no processador, ele pode manter no processador, ou então, depois disso, você pode estar armazenando em um disco. Em uma máquina com controle do caminho de dados, por hardware, haveria etapas semelhantes, mas sem um programa armazenado explícito para controlar a interpretação das instruções desses níveis, né? Então, no caso, se ele fosse feito pelo software, né? Ele, ele não haveria essa interpretação por hardware, né? Ele teria alguma parte para armazenar, mas ele não faria diretamente pelo hardware, ele iria traduzir. Já como temos um hardware específico para isso, ele já é armazenado pelo próprio hardware. Aqui, como vocês podem ver, o microprograma, né, eu tenho aqui a manipulação, né, de adição, subtração, na lógica de AND, EOR, e a movimentação também desses dados, que é para você mover uma pilha para cima, uma pilha para baixo, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Quando eu chamo pilha, uma pilha vocês devem entender como alguma coisa empilhada. Se eu empilho uma coisa vamos supor, eu coloco uma coisa, coloco outra coisa em cima da outra, coloco mais uma outra coisa em cima da outra, qual é o primeiro que está lá embaixo, né? Vamos supor que seja não, uma pilha mesmo, né? Funciona dessa forma. Se eu coloquei uma coisa seguindo em cima da outra, qual é o item que eu posso tirar? É o último item que eu adicionei. Então na pilha funciona assim. Eu empilho as coisas e vou tirando de acordo com as últimas que eu adicionei. E diferente de uma fila, que no armazenamento de uma fila, o primeiro a sair é o primeiro a entrar. E na pilha é diferente a forma que funciona isso, né? Então, o computador, ele tem essas formas de estar armazenando os dados, né? Através de pilha ou uma fila. Aqui vocês estão vendo a pilha, né? Eu tenho aqui a função push, que é a função de empurrar o A, e a função de empurrar o B. Eu tô empurrando, estou jogando na pilha,
o A e o B através de um método que adiciona. Eu também tenho aqui um método pop, que é para poder remover é, a variável C, que é o resultado dessa soma. Isso daí vocês vão entender mais quando vocês estiverem na aula de lógica de programação ou de alguma linguagem específica, que aí vai ter um entendimento bem melhor sobre esse assunto. Então, continuando, né? Chamaremos o nível 2 de nível de arquitetura do conjunto de instrução. Falamos do nível 0 e do nível 1. O nível 0, que ele é o nível lógico digital, e o nível 1, que foi o nível de microarquitetura, onde tem a ULA. Agora nós estamos no nível 2, que é o nível de arquitetura do conjunto de instrução, que também pode ser conhecido como nível ISA. Instruction Set Arquitetura, que é o nível de instrução que tem a arquitetura do computador. Não sei se vocês já ouviram falar em arquitetura RISC, arquitetura CISC. Isso tem muito a ver, né? Então, um computador, um processador, quando ele é projetado, ele tem uma arquitetura que tem as funções que já são adicionadas nele. Então, quando você vai programar, pelo menos um sistema operacional, né? Não digo nem um aplicativo mobile, alguma coisa assim, um aplicativo de computador, mas sim um sistema operacional que é mais complexo. O programador ele tem que verificar quais instruções são as que existem naquele computador para ele poder implementar algum sistema, alguma linguagem que vai funcionar naquilo, né? A forma como eu vou programar aquilo. Então, os fabricantes publicam um manual para cada computador que vendem, que no caso poderia ser intitulado, né, como um manual de referência de linguagem de máquina, ou no caso de algum computador específico, vamos supor no caso do modelo que eu vou falar agora, que seria o princípios de operação do computador Western Wombat modelo 100X, ou seria algo semelhante a isso, né? Então, esses manuais, na realidade, referem-se ao nível ISA. Eles falam do nível de arquitetura, né? De instrução de arquitetura do computador, e não dos subjacentes, que seriam os níveis abaixo, né? Ele só se refere apenas ao nível acima, que o nível acima já praticamente destrinchou todas as partes de baixo, que seria o hardware, e já consegue ter uma instrução para você poder programar uma linguagem acima dele, utilizar o assembly. Então, quando eles explicam o conjunto de instruções da máquina, na verdade estão descrevendo as instruções executadas de modo interpretativo pelo microprograma ou circuito de execução de hardware, né? Então, essas instruções são interpretadas pelo microprograma, que é o nível abaixo, ou então o circuito de execução de hardware, que é o nível lógico. Se um fabricante oferecer dois interpretadores para uma de suas máquinas, interpretando dois níveis ISA diferentes, ele precisará fornecer dois manuais de referência da linguagem de máquina, um para cada interpretador, né? Então, eu posso ter em um computador dois tipos de arquitetura, né? Mas para cada tipo de arquitetura que eu tenho que ter um manual para que os programadores, né, de nível mais base, de um nível mais baixo, em vez do nível alto, que o nível alto são aqueles que resolvem os problemas do cotidiano, e o nível mais baixo são os projetistas, para que eles possam criar essas soluções, né, como sistema operacional, como é que ele vai fazer uma chamada de uma função, como é que ele vai armazenar os dados, como é que ele vai fazer o fluxo de memória. Então, o próximo nível costuma ser híbrido, no caso eu já estou no terceiro nível, né? A maior parte das instruções em sua linguagem também está no nível ISA. Então, não há motivo pelo qual a instrução que aparece em um nível não possa estar presente no outro, né? Então, o nível 3 tem instrução que tem no nível 2, que é o nível ISA. Além disso, há um conjunto de novas instruções. Então, o nível 3, além de ter as instruções, a maior parte das instruções do nível ISA, ele adicionou novas funcionalidades, novas instruções, uma organização de memória diferente, a capacidade de executar dois ou mais programas simultaneamente e diversos outros recursos, né? Então, como vocês já podem ver, ele já está falando sobre executar dois ou mais programas. O que é que seria isso, né? Vamos ver um pouco mais abaixo o que é isso. Existe mais variação entre os projetos de nível 3 do que entre aqueles de nível 1 ou de nível 2. Então, o de nível 3 existe uma variedade muito maior do que o de nível 1 e o nível 2, porque esse
é o nível de máquina do sistema operacional. Nos sistemas operacionais nós temos diversos sistemas operacionais, mas que funcionam é, no, com o mesmo nível abaixo, né? Vamos supor, a mesma instrução que eu tenho no nível 2 e no nível 1 hardware, ele pode estar rodando um nível 3, que seria um Windows, seria um Linux, deixa eu ver, seria um, não vou dizer nem Mac, né? Porque o Mac ele tem um computador que roda isso, mas o Android, né? O que tem Android que roda no computador. Então, as novas facilidades acrescentadas no nível 3 são executadas por um interpretador rodado no nível 2, o qual historicamente tem sido chamado de sistema operacional. Aquelas instruções de nível 3 que são idênticas ao nível 2 são executadas direto pelo microprograma ou controle de hardware e não pelo sistema operacional, né? Então, as instruções que estão no nível 3 que são idênticas ao do nível ISA, ele vai ser interpretado, né, pelo próprio nível ISA, né, vai passar pelo microprograma e vai passar pelo hardware. Em outras palavras, algumas das instruções de nível 3 são interpretadas pelos sistemas operacionais e algumas são diretamente pelo microprograma. Isso é o que chamamos de nível híbrido, né? Então, o híbrido é uma junção de dois níveis, no caso, o nível 2 com o próprio nível 3 que adiciona funcionalidades. Então, no decorrer dessa disciplina, né, vamos chamar esse nível de máquina de sistema. Quando a gente fala assim sobre chamar de uma coisa ou outra, é porque na área, né, da computação, entre todas as outras áreas também, existem abordagens, né? Vamos supor, um pesquisador, um estudioso aborda de uma maneira, chama aquilo de uma forma, e outro chama de outra, né? Então, porque não existe algo que dizer assim, vai ser para sempre aquilo, né? As coisas têm mudança, existem mais de uma pessoa que estuda sobre aquilo, então pode estar montando, né, uma forma de organizar diferente. Então, há uma quebra fundamental entre o nível 3 e 4. Os níveis mais baixos não servem para uso do programador do tipo mais comum, que o programador do tipo mais comum, voltando a falar, são aqueles que programam em linguagem como C Sharp, Java, PHP, aqueles que fazem funcionalidade para a gente, né? Vamos supor que eu solicito para um programador que ele me faça um sistema de venda. Então ele é um tipo de programador comum que ele vai resolver, ele vai fazer uma solução para mim, né? Ele vai fazer um sistema de venda. Eu preciso de um programa, uma agenda. É um programador comum, ele vai fazer uma agenda para mim, ele vai estar apenas armazenando alguns dados, né? E o programador que seria o arquiteto, que não seria o mais comum, é que trabalham com os outros níveis, né? Então, os níveis acima, né, do nível 4 é que seriam esses programadores comuns. Em vez disso, eles são voltados principalmente para a execução dos interpretadores e tradutores necessários para dar suporte aos níveis mais altos, né? Então, os outros programadores que não são comuns, né, que eles estudam um projeto, eles montam a linguagem para aquilo, ele monta o interpretador, ele faz tudo isso, ele estuda tudo isso para que os outros programadores mais comuns, que seria voltado para outro tipo de aplicação, possa estar criando esses programas. Esses interpretadores e tradutores são escritos pelos programadores de sistemas profissionais que se especializam no projeto e execução de novas máquinas virtuais, como foi abordado na aula anterior, que cada nível seria uma máquina virtual, né? Você vê que cada nível vai facilitando mais as coisas para o programador. Tem o nível 0, que já é o hardware, o nível 2, que temos o microprograma, que é a ISA, né, as instruções, temos o nível 3, que seria o sistema operacional, o nível 4, que seria o assembly, e o nível 5, que já seria uma linguagem, né, que utilizamos bem parecida com a fala. Deixa eu ver onde é que eu estava, né? Às vezes eu me perco aqui. Então, os níveis 4 e acima são voltados para o programador de aplicação, que tem um problema para solucionar, né? Então, outra mudança que ocorre no nível 4 é o método de suporte dos níveis mais altos. Então, os níveis 2 e 3 são sempre interpretados, em geral, mas nem sempre os níveis 4 e 5 e acima são apoiados por uma tradução. Outra diferença entre os níveis 1, 2 e 3, e por um lado 4 e 5 e acima,
por outro, é a natureza da linguagem que é fornecida, né? Então, a linguagem do nível 1, 2 e 3 são diferentes. E o de 4 e 5 já é bem mais diferente ainda, né? Então, as linguagens de nível de máquina dos níveis 1, 2 e 3 são numéricas, são números, seriam os binários, que representam uma instrução, uma chamada de alguma instrução específica, né? O armazenamento já em um número binário. E os programas nessa linguagem consistem em uma longa série de números que são muito boas para a máquina, né? Mas muito ruins para as pessoas. Então, a partir do nível 4, as linguagens contêm palavras e abreviações cujo significado as pessoas entendam, que seria já a linguagem de alto nível. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Aqui seria uma linguagem assembly, né? Aqui eu tenho uma abreviação, move, xx, que representa aqui esse número, né? Então, no nível 1, 2 e 3, eu tenho essa linguagem assembly, que o assembly vai fazer, né? Uma tradução para esses números aqui que roda diretamente pelo computador. O nível 4, o da linguagem de montagem assembly, na verdade é uma forma simbólica para uma das linguagens subjacentes. Esse nível fornece um método para as pessoas escreverem programas para os níveis 1, 2 e 3, em uma forma que não seja tão desagradável quanto as linguagens de máquina virtual em si, né? Então, isso daqui é totalmente desagradável, né? Imaginei você fazer assim, quem é que vai decorar isso daqui? Só se fosse maluco, né? Então, os projetistas criaram a Assembly para poder facilitar, né? Eu já facilito fazendo isso daqui, né? Eu coloco um move, que seria a representação desses números, né? E aqui ele tem até a explicação do que é, né? Inicia um contador de um loop que faz um pré-decremento para compensar para o incremento, né? Ele faz um decremento de cada número, né? Ele tem um loop. Um loop é quando você passa por aquilo repetidas vezes. Aqui tá tudo em inglês, né? Deixa eu ver. Então é isso mesmo, né? Programas em linguagem de montagem são primeiro traduzidos para a linguagem de nível 1 e 2 e em seguida interpretados pela máquina virtual ou real, que seria o próprio hardware, né? Então, o programa que realiza essa tradução é denominado assembler. O assembler é que faz a tradução, né, da linguagem do assembly. O nível 5 normalmente consiste em linguagens projetadas para serem usadas por programadores de aplicações que tenham um problema a resolver, né? Eu e você temos um problema a resolver, vamos supor, como foi falado antes sobre um sistema de caixa, né? Mas um problema agora seria, eu quero um site que tenha uma função de newsletter. Eu preciso que as pessoas cadastrem o e-mail delas, que vai passar, vai para algum banco de dados, para que eu possa estar enviando a mala direta, né? Então, isso seria um problema que é resolvido com linguagem de alto nível. Eu não vou usar Assembly para poder projetar um programa desse. Seria muito trabalhoso, né? Muito difícil. Na verdade, possível né? Mas, assim, não vejo nem ninguém que vá fazer isso, porque existem outras linguagens, né? Então, vamos supor que com isso eu utilizaria um PHP, um Node.js, um Java, para poder estar pegando os dados da entrada do teclado, que a pessoa digita, e está armazenando no meu banco de dados. Já a linguagem Assembly seria algo referente a alguma coisa, né? Um sistema operacional, tudo referente ao sistema operacional. Então, existem literalmente centenas delas, que são essas linguagens, né? Algumas das mais conhecidas são C, C++, Java, Perl, Python e PHP. Programas escritos nessa linguagem geral são traduzidos para o nível 3 ou nível 4 por tradutores conhecidos como compiladores. Embora às vezes sejam interpretados em vez de traduzidos, programas em Java, por exemplo, costumam ser primeiro traduzidos para uma linguagem semelhante à ISA, denominada código de byte Java ou bytecode Java, que então é interpretada, né? Na C Sharp praticamente faz a mesma coisa. Antigamente era mais não, na verdade era lento, né? E isso você criava um programa e por ele não estar ali sendo traduzido, né, para esse bytecode, esse byte em Java, ele funcionava de uma forma lenta e hoje através do bytecode ele consegue ter uma execução muito mais superior, né? Então
Em alguns casos, o nível 5 consiste em um interpretador para o domínio de uma aplicação específica, como a matemática simbólica, né? Então, vamos supor que um cientista de dados utilize uma linguagem específica para a ciência de dados, para análise estatística, né? Temos a linguagem R, temos o Python, dá para fazer isso, e diversas outras linguagens, né? As pessoas que trabalham com física, né? Também às vezes pode estar utilizando uma linguagem específica que contém esses símbolos. Então, para cada problema que eu tenho para resolver, praticamente existe um interpretador para um domínio, né, e uma linguagem específica. Se for para web, eu tenho PHP, tenho um ASP.NET, tenho Node.js. Se for para desktop, tenho C Sharp, tenho Java, tenho C++, tenho Python. Algumas dessas que eu falei podem funcionar tanto para sistemas web quanto para sistema desktop, né, que rodem diretamente no computador. E temos também aquelas linguagens para os dispositivos mobiles, que também às vezes pode ter uma linguagem que funcione para os três, né? Como eu tenho o Flutter, que ele praticamente eu creio que vai dominar o mercado mobile, mas também ele funciona para dispositivos web e já estão implementando muito mais coisas para ele também poder funcionar no sistema, né, Windows ou Linux. Então você vai, com a mesma linguagem, poder criar programas para o seu computador, programas que rodem na web e programas que rodem na celular. Então, continuando, né, sobre o que estava falando do interpretador, do domínio, né, para aplicação específica como matemática simbólica, ele fornece dados e operações para resolver problemas no domínio em tempos que as pessoas versadas nele possam entendê-lo com facilidade, né? Tudo para que as pessoas entendam com facilidade. Então, cada linguagem é, tem uma especificação, né, que é para aquele domínio, né, para aquele domínio diário, para que as pessoas possam resolver. Então, resumindo, né, tudo isso sobre máquinas multiníveis e contemporâneas, né? O aspecto fundamental a lembrar é que computadores são projetados como uma série de níveis, que vocês viram, temos aquela do 0 ao 5, mas ainda tem um nível inferior a 0, que seria o nível das portas lógicas, cada um construído sobre seus antecessores, né? O 5 construído sobre o 4 sobre o 3, o 3 sobre o 2, o 2 sobre o 1, o 1 sobre o 0 e o 0 sobre um nível anterior a ele. E cada nível representa uma abstração distinta na qual estão presentes diferentes objetos e operações, né? Então, praticamente tudo vai executar no hardware, mas ele abstrai uma série de coisas, né, para poder facilitar, e implementa coisas que você vai estar utilizando ali, né? Então, tudo facilitado para o programador. Então, projetando e analisando computadores desse modo, por enquanto podemos dispensar detalhes irrelevantes e assim reduzir um assunto complexo e algo mais fácil de entender, né? Então, é para isso que vem essa abstração, né? Essas máquinas virtuais, esses níveis, tudo para facilitar o entendimento. O conjunto de tipos de dados, operações e características de cada nível é denominado arquitetura. Ele trata dos aspectos que são visíveis ao usuário daquele nível. Características que o programador vê como a quantidade de memória disponível são parte da arquitetura. Aspectos de implementação, como o tipo da tecnologia usada para executar a memória também, é, também não, né? Não são parte da arquitetura, né? No caso, isso daí já seria a parte do sistema operacional. Então, o estudo sobre como projetar as partes de um sistema de computador que sejam visíveis para os programadores é denominada arquitetura de computadores. Então, na prática, contudo, arquitetura de computadores e organização de computadores significam basicamente a mesma coisa, né? Então, que é a disciplina de vocês, a FLC, Arquitetura Física e Lógica de Computadores, né? Mas também pode ser chamado de organização de computadores, né? Ele tem arquitetura, mas também não deixa de ser uma organização de como os computadores funcionam. Então, é isso, pessoal.